vamos começar com o assunto porque você já não está só. Tô contigo, tá bom? E Deus está contigo o tempo todo. Porém, muitas vezes a gente sente uma solidão tremenda, não consegue desfrutar desse momento, não sabe nem o que é solitude. Embora pareçam semelhantes, possuem significados distintos e impactam de formas diferentes o bem-estar humano. A solidão está associada a sentimentos de tristeza, vazio, desconexão e reflete a falta de vínculos significativos. Já a solitude é a escolha consciente de estar sozinho. Ou, quando a pessoa tem a oportunidade de ficar sozinha, ela encontra prazer, felicidade nesses momentos. Momentos de reflexão, de autodescoberta, às vezes até de ócio. Eu adoro uma solitude. Ter um tempinho para ficar sozinha ali na pazinha, é bom demais. Para fazer atividade física focada ali na minha saúde, no cuidado comigo mesma, cuidando da minha saúde mental. Gente, solidão versus solitude, com a psicóloga Luana Ganzetti. Tava com saudade de você. Também Quanto tempo. Você tá bem? Me Tô falaram que você tava com bem. dor de cabeça, você melhorou? Um pouquinho, Que tive bom. uma palestra, foi corrida agora de manhã, mas já tô bem. Tô aqui com Respira, vocês. toma água e vem aqui comigo pra gente conversar sobre esse tema tão importante. Tudo certo. Ai, às vezes eu falo pras pessoas, né? Ai, hoje eu tô sozinha, o Ricardo foi jogar bola, que delícia. E eu ouço às vezes o contrário, amigas falando assim: ai, amiga, você gosta? Nossa, eu odeio que ele vai jogar bola, detesto ficar sozinha. E eu fico assim, querendo ajudar, né? Falo um pouquinho com as minhas limitações, mas queria que você nos ajudasse, Luana. Como é que a gente faz a pessoa entender o prazer da solitude? A solitude, Cláudia, é importante que a gente pense que é, ela é importante para o nosso crescimento, para a nossa conexão com a nossa essência, com a nossa espiritualidade, com quem nós somos de verdade. Então a solitude ela faz parte de um processo de compreensão, é um momento em que a gente pode compreender a vida, porque quando a gente está no meio das pessoas, cheio de gente, dificilmente a gente vai parar para prestar atenção naquele íntimo. Nós prestamos atenção em tudo, menos naquilo que verdadeiramente está ali, gritando dentro de nós. E a solitude, ela é esse momento. Ela é importante para que esse momento aconteça. Você está com você entender quem você é, por que você sente o que você sente, por que você está feliz em alguns momentos ou triste em outros. Então, a solitude, ela faz parte do teu crescimento. Ela é indispensável para quem quer crescer, para quem quer evoluir. A gente precisa desses momentos sozinhas, para poder refletir sobre aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo. Já a solidão, né, aquilo que engasga, é aquela sensação de estado nervoso, não gosto de estar aqui sozinha, mas, enfim, eu me sinto só, eu me sinto abandonada, fico triste com aquela sensação, né? Não tenho ninguém por mim, ninguém me compreende, mas eu estou sozinha, às vezes eu estou na multidão, ainda assim me sentindo sozinha. Aliás, eu acho que isso é o pior, né? A solidão acompanhada, né? E tem muita gente que se sente, de fato, muito só. E às vezes até tá só, não está sendo vista, está sendo negligenciada. Dentro de um relacionamento de anos, dentro de um casamento, não é? Principalmente, né? Quantos casais estão juntos e, na verdade, estão sós. Hoje, ainda mais com o uso excessivo da tecnologia, do celular, a televisão, e a gente acaba ficando ali esquecendo que existe uma outra pessoa, um outro ser humano perto. E tá ali naquela solidão, mexendo em tudo, mas não se conectando com nada. Então, isso é muito perigoso, inclusive, para a saúde mental. Isso é uma predisposição aí, está bem pertinho de desenvolver uma ansiedade, uma depressão e outros problemas emocionais que a gente conhece. Perfeito. Agora, o interessante é a gente tentar ajudar as pessoas que estão em casa para saírem dessa sensação de solidão, para experimentar o prazer da solitude, né? Porque é tão prazeroso. Uma das coisas que eu sentia muita falta, assim, na época que eu e o Ricardo era muito simbióticos, porque teve uma fase que eu e ele era tudo junto, um respirava, outro respirava junto, era a solitude, de momentos de solitude, de estar só, de ter o meu momento e ele ter o dele, porque isso num casamento eu acho extremamente saudável e importante, né? Sim, é importante.
né? Como eu disse, quando nós temos esse momento, nós temos a oportunidade de pensar sobre a nossa relação com o outro. Então, é importante que a gente tenha, mesmo dentro dessa conexão, quando a gente está casado, com os nossos filhos, principalmente quando os filhos são pequenos, a gente tem aquele medo de deixar sozinho, e agora minha vida toda virou em torno de ser mãe. É como se a solitude fosse o momento de você dividir as suas funções e entender que você também é um ponto principal nesse contexto todo, né? Nesses papéis todos que você tem como profissional, como esposa, como mãe, como pessoa. Então, esse é o papel fundamental da solitude. E quando você falou, né, tem aquela simbiose de estar junto, a gente precisa dosar, porque existem fases da vida que a gente tem essa necessidade mesmo de estar perto do outro. E depende muito qual é a minha necessidade interna. Às vezes eu estou passando por algum período que demanda mais da minha energia emocional ter alguém do meu lado e está tudo bem, né? Mas o que é ideal? O ideal é que você entenda essas fases da vida, o que você está passando em cada momento e a tua necessidade. Muito bem. Me parece, às vezes, que as pessoas que se sentem muito sós, elas não aprenderam na história da vida delas o amor próprio. Elas esquecem de ter prazer consigo mesmas, né? Eu, por exemplo, até falei na abertura aqui da minha conta que eu sinto que eu gosto muitas vezes da solitude, de estar só, para não fazer nada, para simplesmente ficar quieta, sabe, ouvindo o barulhinho do passarinho, ou sentar ao piano e ficar tocando sem pensar em nada. De repente até ligar a televisão, ficar vendo um filme, mas sem o compromisso de toda a atenção plena, né? Eh, de estar comigo. Mas eu sinto que as pessoas às vezes têm uma dificuldade de estar com elas mesmas. Isso acontece porque não existe um processo de autoconhecimento antes. Falo que a vida, a base de toda ela é o nosso desenvolvimento emocional. E o nosso desenvolvimento emocional só acontece quando a gente se conhece. Eu falo que da mesma forma que a gente tem uma necessidade básica, que é se alimentar todos os dias, a gente também deveria ter uma necessidade básica de se alimentar de nós mesmos. Trazer um pouquinho de quem nós somos, né? Essa descoberta. Porque se a gente parar para pensar, Cláudio, a vida toda, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente sabe hoje foi ensinado por alguém. Alguém nos ensinou, ou através de um livro, de uma TV, de um vídeo que a gente assistiu, um professor, um pai, uma mãe, alguém nos ensinou. E aí, a solitude entra nesse momento para você se questionar o que é meu de verdade dentro disso tudo que eu aprendi. Quem sou eu dentro disso tudo? E você, quando começa a se descobrir, se perguntar, né, quem você é, dentro dessas relações, você começa a ganhar força, porque aí você entende o que é seu, o que você aceita. Eu quero viver um relacionamento bacana, mas às vezes eu vivo com uma pessoa que, né? E aí eu começo a pensar, será que é a pessoa que não quer mudar? Será que é a convivência? Então a solitude ela também serve para que eu faça alguns questionamentos e entenda o que eu posso aceitar na minha vida e o que não, o que eu preciso abrir mão. E tem como a gente ajudar alguém a ter esses momentos de solitude? Assim, obviamente, né, é importante eu falar que a gente não consegue ajudar ninguém que não quer ser ajudado. Então, o primeiro passo é entender se a pessoa está precisando dessa ajuda e se ela quer essa ajuda. Eu quero me encontrar, eu quero ter um momento assim para mim. Começa cuidando de você. Começa a olhar para você enquanto um ser humano, porque às vezes a gente esquece que a gente é ser humano e a gente começa a agir como máquina, né? Preciso dar conta de tudo, de todas as tarefas, mas no fundo, se eu paro e penso que eu sou um ser humano e o primeiro ponto, tem alguma coisa ruim aqui dentro e eu preciso melhorar e eu não sei por onde, e o ser humano que já está no processo de busca pelo autoconhecimento, estender a mão, ele vai conseguir sair dessa, né? Agora, eu não sei por onde procurar, não sei por onde começar. Primeiro de tudo, o que nos mantém vivo? Nossa respiração. Começa conhecendo o teu corpo, entendendo o que você está sentindo aqui agora. A gente não para respirar, para sentir a nossa respiração, como é que ela está.
Então, são coisas pequenininhas que parecem ser... Mas são coisas... é óbvio, mas o óbvio às vezes precisa ser dito, né? O óbvio precisa ser feito. Porque senão a gente vai se perdendo de quem nós somos. Então, ó, respiração. Bom começo, né? A gente falou um pouquinho do conceito de solitude, de solidão. Vou voltar já já com a psicóloga Luana Ganzetti. A gente continua conversando e você pode mandar a sua pergunta que ela responde, porque a gente tem aquele momento de perguntas e respostas aqui no Vida Melhor. Volto já já. Agora vamos lá, de volta aqui com a psicóloga Luana Ganzetti. Lu, então vamos recapitular. Solidão e solitude são coisas diferentes. Diferentes. A solidão, ela vem com peso, é isso? Peso. Aquilo que nos deixa triste, incomodado. Aquilo que, quando muito tempo nela, você vai adoecer. A solitude, algo importante para o teu crescimento. Você precisa de momentos só para refletir sobre a vida, para pensar naquilo que funciona e no que não funciona, para entender a dinâmica das coisas e para ter um momento consigo mesmo, que também é importante. Ótimo. E aí eu quero já saber, pode responder lá no nosso Instagram. Você, quando está sozinho, se sente solidão ou solitude? Como é que são esses momentos para você? Compartilha com a gente. E eu vou pedir também para a produção colocar na tela perguntas e respostas para a gente continuar esse tema. Você que mandou a sua dúvida, você que desabafou, que abriu o seu coração e está querendo ouvir um retorno da psicóloga Luana Ganzetti, esse é o momento, tá bom? Vida Melhor Oficial. Eu estava te contando de amigas que falam que ficam bravas, chegam a brigar com os maridos porque eles saem para o futebol ou no final de semana vão para o bar, né, beber com os amigos. E aí, qual seria a resposta sábia, assertiva para essas pessoas? Cada caso é um caso, a gente precisa avaliar o que acontece internamente antes de dizer, mas... Geralmente, aquelas pessoas que não gostam de ficar sozinha, talvez tenha um nível de dependência emocional muito grande aí a ser visto. Tá? O que acontece? Aquela pessoa que sempre depende de outra pessoa para estar junto, é como se ela precisasse que alguém estivesse ali para preencher aquele vazio que ela sente. E todos nós seres humanos temos um vazio a ser preenchido. Que muitas vezes quando estamos sozinhos, isso não significa que a gente esteja na solidão, estamos sozinhos, nós precisamos, é o que você falou, vou deitar sem pensar em nada, sem nenhum tipo de compromisso, só escutando os passarinhos às vezes, o som da televisão tocando e, enfim, uma música. Eu preciso desses momentos também. Aí quando eu não consigo estar bem comigo mesmo, estando sozinho, alguma coisa eu preciso ver dentro de mim. Será que eu não gosto da minha presença? Será que eu tenho medo? Que tipo de medo é esse? Será que eu tenho dependência de outras pessoas e preciso sempre de alguém junto comigo? Será que tem a ver com a validação, né? Sempre com o outro para eu estar perto? Enfim, cada um vai ter algo a ser visto. Por isso que é muito individual quando a gente fala, né? Ah, não gosto, meu marido saiu, não gosto de ficar sozinho. Por que você não gosta de ficar sozinha? O que tem aí dentro que você não gosta de ficar sozinha? E tem pessoas que nunca aprenderam mesmo a estar sozinha e não se sentir sozinha. Como é que a gente trata essa dependência emocional? Tá. Dependendo do nível e do grau da dependência emocional, a gente precisa fazer um processo terapêutico. Quando não é um nível ainda muito aumentado, geralmente as pessoas já vêm com um certo nível de dependência muito alto. Aí precisa logo para terapia. Quando não, buscar uma reconexão com você mesmo. Atividade física é importante, leitura, né? Independente da religião, um momento que você tem ali com o teu Deus, uma leitura da Bíblia, um momento de conexão mesmo. De novo, a sensação vai diminuindo, a sensação de estar sozinho, né? Vai diminuindo. Então, você está em conexão com alguém ou com algo. Atividade física, você está em conexão com o seu corpo. Enfim, precisa olhar o contexto, Cláudio, para achar a melhor estratégia para cada um. Ah, mas eu não gosto de uma academia, por exemplo.
Você pode fazer uma caminhada, você pode chegar e ir ao ar livre, você pode, de repente, escutar uma música. Você não está sozinho, você está com o cantor ali no Agora seu tem ouvido. uma coisa que eu acho que é um fenômeno da atualidade, e as pessoas não se deram conta ainda de que elas buscam companhia para essa solidão, não entram no estado de solitude, não se permitem esse momento de estarem sozinhas e se confundem com o celular na mão, olhando a vida do outro. Isso me preocupa muito. Quando eu vejo pessoas que eu amo muito o dia inteiro no celular, olhando a vida alheia, né? Não é estudando, não é lendo, não é ouvindo uma música, mas é olhando a vida alheia, isso me preocupa. Seria uma forma de fugir da solidão? Total. É uma forma de fugir, porque tem a sensação errônea de que eu vendo a vida do outro, eu estou mais próxima do outro. Isso não é verdade. Ao contrário, eu estou mais próximo, de repente, de um processo de comparação que vai me adoecer emocionalmente. Então, sim, bacana a gente ter uma rede social, a gente ter contatos fora, tá ali no celular, mas o uso excessivo da tecnologia não te faz estar na solitude. Muito ao contrário. Até eu diria que quando você estiver buscando por estar na solitude, né, buscando essa conexão, é melhor que a gente se desconecte de tecnologia em si, né, de celular, computador e essas coisas. A melhor forma da gente ter propriedade daquela solitude, ter um estado de presença, melhorar a nossa memória, inclusive, a nossa atenção, é você estar longe da tecnologia. É você primeiro ter um momento com você para depois voltar. Seja para fazer um trabalho, um projeto, enfim, qualquer coisa do tipo, né, Paulo? Maravilha. E eu fico pensando assim, Luana falou, né, da conexão com as pessoas, olhar as pessoas que você conhece, o que elas estão fazendo, onde é que elas foram. É uma coisa que até não me incomoda tanto, mas o que eu fico incomodada é de ver principalmente uma moçada, mas tem muitos adultos também que fazem isso, olhando com detalhes a vida de quem nunca nem viu e que só posta aquilo que convém a essas pessoas. Quer dizer, é um recorte muito mal feito de uma vida que parece perfeita. E aí é complicado, porque você foge da sua vida para olhar uma coisa que nem existe e ficar consumindo aquilo o tempo todo. Eu acho que precisamos ter muita atenção nisso também, né? Muita atenção. Vou voltar já já com o nosso momento de perguntas e respostas, combinado? Perguntas e respostas. Solitude, solidão, como é que você convive com essas duas situações, sensações? Eu quero saber, mas quero também a sua pergunta para nossa especialista responder. Marcela Salatiel diz: boa tarde. Desde jovem, sempre fui uma pessoa mais reservada. Gostei de ficar sozinha, mas ultimamente minha família insiste que eu preciso sair mais e socializar. Existe um limite saudável entre solitude e isolamento? Perfeita pergunta. Perfeita pergunta. Tem pessoas que têm um perfil mais reservado e que gosta, assim, de estar na sua solitude, né? Estar sozinho, prefere, inclusive. Mas isso não interfere no momento em que ela está se socializando. Quando que é ruim, né? Vamos pensar em um processo de equilíbrio, porque também varia de pessoa para pessoa, depende do teu perfil. Tem pessoas que é muito sociáveis e se elas ficarem muito tempo sozinhas, elas vão ficar mais deprimidas. Então é importante que elas saibam dosar e tenha um momento só, mas também tenha um momento junto com as pessoas. No caso da Marcela, é importante a gente pensar o seguinte, eu fico sempre sozinha? Não gosto, me incomoda estar no meio das pessoas sempre, porque em algum momento ela vai precisar estar com pessoas. A vida é feita dessas relações, né? Dentro do ambiente de trabalho e ainda assim tem alguns trabalhos, algumas profissões que você fica meio sozinha, né? Que são as profissões que ficam ali no computador, enfim, que fica mais reservado. Mais analíticas, né? Que não tem muito atendimento ao público e tá tudo certo, porque faz parte do teu perfil. Agora, quando você precisa estar com pessoas, isso te incomoda? Isso é ruim? Pensar sobre isso vai fazer você chegar à conclusão de que o ponto de equilíbrio é o ponto de, se te incomoda, tem alguma coisa a ser resolvido dentro de você, porque a gente precisa de seres humanos, né? A gente precisa estar em contato com outras pessoas. Mas a quantidade do tempo depende.
Depende do quê? De quem você é, né? Cada Do um quanto é você um, sente né? bem. A gente também não tem que se cobrar e se rotular e querer caber numa caixinha, caber numa insistência familiar, né? Eu acho que as pessoas precisam de mais amor, no sentido de amar é aceitar. Exato, Aceitar o outro como o outro é. Cada um com a sua diferença, com a sua característica, né? exatamente. A Samanta Ribeiro diz assim: olá, trabalho em home office há alguns anos e com o tempo percebi que quase não saio de casa e nem interajo com outras pessoas. Isso pode prejudicar minha saúde mental? O que posso fazer para evitar que a solidão vire um problema? Perfeita pergunta também. Trabalho, eu já tenho uma tendência, né? A minha rotina tem uma tendência a estar sozinha. Preciso criar um movimento onde eu saia para ter contato com outras pessoas. Ao invés de eu delegar, por exemplo, alguém ir no supermercado para mim, que eu vá para ver pessoas, para conversar com pessoas. Ah, uma academia, vou fazer meu exercício físico. Ao invés de eu ir de fone, tira o fone, presta atenção nas pessoas, estou em movimento com as pessoas. Chego, abaixo a cabeça, não, chego e cumprimento, olho o olho no olho. As pessoas precisam também desse olhar, né? Porque é o que eu disse, ninguém vive sozinho, a gente precisa dessa interação. A saúde mental, ela só sofre a interferência dessa solidão quando aquilo está me fazendo mal, eu não quero mais, mas eu também não consigo dar o próximo passo, né? No caso dela, parece que é só a dinâmica mesmo, o trabalho que acabou fazendo com que ela ficasse mais sozinha. Mas se você tem um perfil onde tem vontade, desejo de estar perto de pessoas, começa a criar ferramentas, mecanismos para que você esteja mais perto de pessoas. Até porque, né, Samanta, a vida não é só o trabalho. Exatamente. Então, a gente também tem que lembrar disso, porque tem gente que trabalha e convive no trabalho, mas também sai do trabalho e não faz mais nada e é só trabalho. Também não é saudável, né? A gente tem que ter equilíbrio para tudo, né? Exatamente. Está num mundo onde a cobrança é muito grande, cobrança de ser bem-sucedida, de ganhar dinheiro. Muita gente vira workaholic, que também é nocivo, né? Exato. Então tenha seu espaço aí de lazer, de exercício físico. Já fazer um estágio comigo, só de sair olhando, você já ia falar, eu quero, vou fazendo igual, porque eu falo com todo mundo. E vou puxando assunto, e vou querendo saber da vida das pessoas, e é muito bom. E é assim que a gente faz amigos, né? É assim que a gente se conecta com as pessoas, faz amigos, conhece pessoas, né? E a gente precisa disso. Em algum momento da vida a gente vai precisar daquela pessoa que às vezes a gente abaixou a cara, né? Abaixou o rosto para não cumprimentar. Então, é importante que a gente tenha esse contato. Perfeito. Daniela Souza dos Reis, boa tarde. Gostaria de uma dica para deixar de ter pensamentos acelerados e me concentrar no presente. Perfeito. Tá, primeira dica. Pensamento, ele flui, né? Geralmente o pensamento acelerado, ele vem de comportamentos mais ansiosos, de pessoas que têm um nível de ansiedade um pouquinho aumentado. A ansiedade, ela faz parte da natureza humana, mas tem pessoas que elas, por natureza, também acabam sendo mais aceleradas e por conta da dinâmica que elas vivem. O que é importante? Essa é uma dica fundamental, Cláudia, eu uso na minha vida todos os dias, tá? Você acordar e você começar a prestar atenção na tua respiração. Parece ser coisa muito pequenininha, mas só o fato de você entender o ar entrando e o ar saindo já te coloca no momento presente, né? Você consegue olhar para o aqui e agora e dizer algumas palavras, né? Tem umas coisas que a gente fala, eu escuto quando eu estou falando. Quando eu estou escutando, opa, eu estou aqui. Prestar atenção. E o que é o estado de presença? É você buscar os nossos sentidos. A gente nunca parou para prestar atenção nisso, mas a visão, quando você olha fixamente para um lugar e presta atenção, você está no momento presente. Quando você está ouvindo o barulho daqui agora, você também está no estado de presença. Então, assim, usar os teus sentidos para voltar para aqui agora é a dica mais valiosa que eu poderia te dar, focando na tua respiração. Perfeito. Obrigada pela pergunta, Daniela. Próxima pergunta. O legal é que uma dúvida ajuda o outro, né? Porque a gente tem questões tão parecidas, isso é maravilhoso. A Dita Rebouças diz, boa tarde. A solidão e a tristeza causam óbito? A pessoa pode morrer de tristeza, de solidão? Olha só, nunca vi ninguém morrendo de tristeza, mas já vi muitas pessoas morrendo de depressão, né? O excesso de uma emoção, quando a gente canaliza uma emoção e traz ela há muito tempo para a nossa vida, a gente vai adoecendo emocionalmente e vai trazendo as patologias que a gente já conhece, né? E hoje em dia a gente sabe que são graves.
A depressão, por exemplo, eu vou usar ela como exemplo. Muitas pessoas, quando elas estão num momento muito profundo depressivo, elas têm pensamentos suicidas, elas acabam pensando e mesmo assim elas começam a ficar tão só que elas começam a adoecer fisicamente também. Então, atraem doenças por alguma questão e acabam adoecendo fisicamente com a mente doente, sim, chega, né? Quantas pessoas a gente conhece aí porque acabaram tirando a própria vida ou perdendo a própria vida porque estavam num processo depressivo. Então, a depressão, sim. A tristeza em si, a emoção em si, geralmente, né, nunca ouvi dizer que foi capaz de tirar a vida de alguém. Mas o excesso da emoção, quando não resolvida, pode trazer um problema emocional grave. Ok. Obrigada, Dita. A próxima pergunta, vamos lá para a tela, é da Hannah. Diz assim: doutora, eu me sinto só. Não tenho amizades verdadeiras, tenho ansiedade causada por perdas, discussões de famílias desde pequena, que até hoje essas discussões não foram resolvidas. Isso me deixa triste, porque o que eu mais queria era uma família feliz. Como resolvo esses problemas, ansiedades? Como posso me distrair? Olha que interessante também essa pergunta. A gente não consegue mudar o outro. Então, o lugar onde a gente está hoje não determina a nossa vida, né? O fato de não encontrar uma amizade verdadeira, pessoas que você possa confiar, está intimamente ligado ao fato de talvez você não confiar em você mesmo. Olha para dentro, cuida de você, buscar esse processo de autoconhecimento para você começar a olhar. A gente só consegue ver no outro aquilo que a gente tem dentro da gente, Cláudia. E quando a gente pensa assim, que eu me amo, eu atraio pessoas boas, eu estou com pessoas boas, eu vou começar a conviver com pessoas boas, né? A família em si, a gente não escolhe da família que a gente veio, mas a gente pode escolher a família que a gente quer construir. Eu não sei qual é a família que você está falando, se é a família de origem ou a família que você construiu, mas dá sim para construir uma família onde você tem uma relação positiva. Como? Né? É a família de origem. Talvez buscar uma ajuda terapêutica, ajuda de um profissional, conversar, ser sincero, dizer o que deixa a gente descontente e o que faz a gente ser feliz. O diálogo, a conversa é ponto fundamental numa relação, principalmente dentro da nossa casa, né? Então, falar sobre já é um primeiro passo, já é uma primeira coisa. É interessante, né? Lendo a pergunta da Hannah, me dá a sensação de que ela tá se colocando num lugar de vítima de um mundo cruel, né? Você me lembrou até a Dorothy do Mágico de Oz, né? Que fica ali desesperada com todos aqueles problemas. Mas o mundo é mundo e todo mundo tem problemas e todo mundo tem uma família que não escolheu e aí a gente tem que entender assim, e qual é o nosso papel, né? E não ficar apontando e culpando, é a família, é a discussão que não se resolveu, é o amigo que não foi legal, que não foi leal. E aí tem uma perguntinha que ela faz no final que também fico pensativa, assim, como posso me distrair? Eu acho que tudo que você não deve fazer é se distrair, porque quem passa distraída pela vida não vive a vida. Perfeito. Então, a Luana deu uma opinião para você muito, muito importante, que é você pode construir a vida que você quiser. Perfeito. Então, a família, desde pequenininha, que você fala desde pequena, só tinha discussão, agora você já é grande, então construa a sua história, né? Isso. Obrigada, viu, Hannah? Boa sorte. A Lilian Martins diz: ninho vazio dói, por mais que eu seja sociável. Como lidar com isso? Obrigada. Quando a gente, né, tá passando pela síndrome do ninho vazio, que nada mais né, para quem não sabe, é quando os nossos filhos saem de casa e todos os pais vão passar por isso em algum momento. É porque a gente se dedicou muito, né, na criação dos nossos filhos e de repente eles vão viver a vida deles. E tem um ditado que eu sempre ouvia, eu ainda tenho os meus filhos pequenos, Cláudia, então eu sempre ouvia, mas ainda me custa acreditar, que a gente cria filho para o mundo. E agora minha filha entrando na adolescência, eu tô percebendo que de fato essa é a verdade. A gente precisa amar estar com a gente, amar estar com o nosso parceiro, com a nossa parceira, porque vai sobrar nós dois dentro da própria casa. Aí, de repente, eu não sei se ela tem alguém ou não. Mesmo que não tenha, amar estar consigo mesma. Eu ia falar sobre isso, né? Porque pode ser que ela não tenha ninguém para dividir esse momento, esse espaço. Então,
de novo, vale a mesma dica. Estar em ambientes onde você possa se relacionar com pessoas. Porque às vezes eu falo assim, eu estou sozinha, me sinto muito só e tal. Mas o que você faz no final de semana? Ah, eu fico em casa assistindo televisão o tempo todo. Pô, peraí, por que você não vai passear num shopping para ver pessoas, num parque, em algum lugar onde você, até na igreja, se conectar com pessoas, fazer parte de grupos sociais vai te fazer bem. Isso com toda certeza, né? Mas eu vou dar um pitaco aqui, posso? Com certeza. Eu acho que na vida a gente tem algumas sensações de acordo com o significado que a gente dá para cada coisa. Eu tenho meus filhos casados e distantes, né, fisicamente falando. O Gabriel tá mais pertinho, porque mora aqui em São Paulo, próximo da minha casa. Carolina mora em Florianópolis. Sempre fomos grudados. Eu não tive nem um dia sequer de síndrome do ninho vazio. Não, não existe. Eu não dei esse significado para a ida deles. Eu dei um significado de Cláudia, você arrasou, parabéns pelo que você fez. Você ensinou o Gabriel a ser um grande homem, um homem capaz de amar uma grande mulher. E fez dele um pai maravilhoso, porque ele é um pai maravilhoso. Então, assim, eu estou de parabéns. Então, isso é motivo de celebração na minha vida. Eu sempre quis encarar assim. E Carolina, a mesma coisa. Que demais que você fez uma filha corajosa, autônoma, que largou São Paulo, foi para Florianópolis, porque tá com o marido dela e agora tá uma mãezona cuidando do Dom. Então, eu olho para a história dessa família e falo, nossa, essa Cláudia tá de parabéns. Fez filhos autônomos. A gente cria filho para que eles sejam autônomos. Eu me lembro que quando eu tive o Gabriel, eu era muito mocinha ainda, tinha 22 anos, eu recebi um presentinho na maternidade de um casal mais velho, que a gente conheceu inclusive na lua de mel, eu e o Ricardo. E eles me deram um cartão que estava escrita a poesia do Khalil Gibran, que diz que nossos filhos são filhos da ânsia de viver, que eles vêm ao mundo através de nós, mas não são nossos. E que nós somos instrumentos. Deus é o arqueiro. Nós somos o arco e eles são a flecha. O arqueiro manda essa flecha para onde ele quiser. Gente, é necessário dar um novo significado para filho. Filho é um presente que Deus nos deu para que a gente possa transformá-los em uma flecha que voa para onde Deus mandar. Isso é lindo. Que a gente faça essa flecha capaz de voar bastante, sabe? Eu penso que se você tentar dar um significado diferente, Lilian, para essa situação que você vive hoje, você vai ver que você está de parabéns e você vai se alegrar. E aí não vai precisar de distração, ai, precisa fazer amigo, ai, precisa... Não, não vai precisar, você vai querer. Você vai ter prazer com o tempo que te sobrou, porque sobra tempo, para fazer coisas, resgatar do seu baú emocional sonhos antigos, né? Hoje eu me cuido mais, faço mais ginástica do que fazia, durmo até o horário que eu quero, porque já não preciso mais acordar às 5h30 da manhã para fazer lancheira do filho, levar na escola, levar na faculdade, né? Hoje eu resolvi aprender o meu piano, acordo para estudar piano. Então, assim, isso tudo é tão bom, né? Muda o jeito de olhar para essa sua história e se parabeniza, acolha-se, assim, sabe, com orgulho de falar, você tá de parabéns, Lilian, você fez filhos que voaram. E entender, Clau, que o filho não é uma extensão, muito pelo contrário, ele tem a vida própria, né? Fica esse vazio porque você acredita que saiu um pedaço de você. Ele não é um pedaço de você, ele simplesmente é outro ser humano. Exato. E assim também, não é pra falar, ai, mas ele tinha que me visitar mais, tinha que ter gratidão. Não, gente, não tem nada. O filho é o que ele é, a gente não muda o outro, né? Verdade, com certeza. Fernanda, falei demais, né? Mas é que eu me empolgo nesse assunto, gente. Eu falo muito isso no meu Instagram, viu? Falo muito de ninho vazio. Aliás, se você quiser me acompanhar, eu vou amar, tá? Vai lá no Cláudia Tenório Oficial. Fernanda Cristina Nogueira diz, minha mãe ficou viúva
há 7 anos. E desde então grudou em mim, não quer sair de casa e nem falar com outras pessoas, gerando grande dependência. Como posso ajudá-la a interagir com outras pessoas? Obrigada. Primeiro ponto, você está permitindo que a mãe esteja grudada, né? Ela falou, grudou em mim. Permitindo, né? Você também tem tua vida, possivelmente as suas outras relações. Então, é importante que você se dê esse espaço. A mãe grudou. E aí, às vezes, por pena, porque a mãe fez tudo, uma vida inteira por ela, né? Por você, enfim, acaba aqui sentindo uma culpa de, vou deixar minha mãe sozinha? Não vou fazer? Não, a mãe também precisa ter o momento dela. E devagarinho você ir colocando ela nas atividades que faz sentido na vida dela. Se é que você consegue fazer esse tipo de ajuda também. Porque quando existe uma dependência de um lado e o outro lado dá essa abertura, os dois lados estão dependentes. Então, é importante tomar cuidado para entender se você também não está dependente dessa mãe, se sentindo culpada porque ela foi sua mãe, cuidou de você uma vida inteira e agora você está aceitando que ela fique tão grudada assim. Então, é importante você avaliar isso. E uma outra questão que é extremamente importante as duas têm uma vida além da relação. Além da relação. Vocês estão dando valor nessa vida além da relação? Como é que vocês estão fazendo isso, né? Pensar sobre isso vai fazer uma diferença. Maravilha. Vamos lá. Boa sorte, Fernanda. Roseli Brazi, como saber se gosto ou me acostumei com a solidão? Tá. Primeiro, a solidão está muito desconfortável? Se tiver muito desconfortável, é bem provável que você tenha se acostumado com ela. É fácil, porque o nosso cérebro ele vai buscar as facilidades. E às vezes o que é fácil, né, estar só é mais fácil do que você ter que ir buscar pessoas para se relacionar. Porque a gente nunca sabe o que vem do outro, a gente nunca sabe se a gente vai encontrar pessoas de bem, pessoas com os mesmos valores, enfim, início de uma relação. Então, às vezes, esse acomodar-se te trouxe para uma zona de conforto que não está tão confortável agora. Você precisa avaliar se isso está doendo, se estar sozinho dói muito, né? Dói muito como, Cláudia? Eu me lamento demais, eu fico fico o tempo inteiro no celular olhando a vida das pessoas e acabo esquecendo de sair para eu viver a minha vida também. Enfim, eu preciso avaliar aonde está essa dor, né? Se existe essa dor, aliás. Se essa dor está presente na minha vida ou se não existe dor nenhuma. Se tá bom para mim fazer isso. Como você falou do marido. O marido vai jogar futebol. Eu amo ficar sozinha. Eu também amo ficar sozinha. Quando tá todo mundo pra escola, meu marido tá trabalhando e tal, e eu tô em casa numa tranquilidade, isso é maravilhoso, porque eu consigo respirar melhor, eu consigo, inclusive, colocar minha cabeça no lugar para organizar as coisas quando eles voltarem. Exatamente. Aí se a pessoa, é legal isso, né? Eu gostei da pergunta dela, como saber se eu tô acostumada, se eu gosto da solidão. É pensar se tá amarga, se tá fuxicando muito a vida do outro, Exato. se tá invejando a vida do outro. Só futricando ali, passando as horas. Muito obrigada pelo nosso bate-papo, foi maravilhoso, viu? Luana Ganzert, ela tá no Luana Ganzert, é assim mesmo que fala, com T mudo no final, Luana Ganzert. No Instagram, tá? Luana Ganzert. E no site luanaganzert.com.br. Não, tem BR não, .com só. luanaganzert.com, tá certo? Certinho. Muitíssimo obrigada. Ai, cadê essa, Cláudia? Obrigada. Uma boa estada em Obrigada, São Paulo. Você fica até minha quando? linda. A gente fica até sexta-feira, sábado. Beijão. E até a próxima. Tchau, tchau.